A minha avó me ensinou assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Oh, coisa linda. Gente, esse texto que o Felipe acabou de declamar está aqui nesse livro, ó, Benção Avó. Lindo demais. Toca o nosso coração, né? Quem tem história com vó, quem não tem história com vó. Lipe, muito obrigada. Obrigado também, Ale. Gente, hoje é um dia muito especial, porque eu estou entrevistando um amigo, um querido, né? De jornada, curador da Frivilas aí junto comigo, Felipe, jornalista, escritor e espiritualista. Felipe. Boa. Lipe, muito obrigada por ter aberto um espaçozinho aí na sua agenda para poder a gente bater esse papo. E hoje eu quero falar sobre o quê, gente? Sobre fé. Sobre como está isso nessa juventude, como a juventude fala sobre isso, se é que ela fala, né? Com a espiritualidade, o que é espiritualidade, o que é religião, é a mesma coisa, o que são os propósitos da vida, porque hoje em dia a gente anda tanto em depressão, ansiedade, tantos sentimentos que a gente não sabe nem denominar, né? E nada melhor do que tratar com quem? Com quem é jovem e está aí na crista da onda e falando sobre isso. Felipe, fala um pouquinho aí para a gente. Ale, gratidão demais. Estou feliz de estar aqui com você hoje, compartilhando desse momento. Me apresentar, né? Eu me chamo Felipe. Eu gosto de brincar com isso, com meu nome, porque eu falo muito sobre fé, sobre espiritualidade, sobre os caminhos da vida, né? Então, sou autor desse livro, se chama Benção Avó, sou jornalista e escritor também. E primeiro eu queria falar, Ale, que é um prazer compartilhar esse momento com você, poder falar um pouquinho aqui, tanto da minha história como do que eu acredito também, mas dizer que te admiro demais, minha amiga. Eita. Você é potência. Esse podcast, esse projeto está incrível. Eu acompanhei o último episódio, estou ligado, sintonizado nos movimentos que você está fazendo. Aqui também no Teatro de Bolso de Vilas do Atlântico. Esse espaço incrível que você trouxe uma proposta inovadora, né, de resgate mesmo desse local que já existia, mas que com a nova roupagem está aí conquistando o seu espaço, né? Já chegou ganhando o coração de Vilas do Atlântico e de toda a cidade, porque é um espaço que vai fomentar cultura, vai trazer teatro, vai trazer arte, e para além disso, também está aqui sediando momentos como esse podcast. Então, parabéns, amiga, pela sua jornada, amigo. de coração. Obrigada. Mais arte, por favor, né? Mais arte, por favor, porque o mundo precisa. E, inclusive, eu acho que a arte está totalmente associada à espiritualidade, né? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso tudo aí, mas eu queria começar fortalecendo esse seu movimento, porque a gente precisa incentivar artistas, escritores que estão nessa jornada aí, promovendo iniciativas que impactam positivamente a nossa sociedade e as pessoas. Porque, como você disse, né, muita gente aí está passando por problemas diversos de depressão, de saúde mental mesmo, problemas mentais, né, enfim, ansiedade, transtornos mentais, estão cada vez mais recorrentes e, sobretudo, em jovens também. Sim. O que antes a gente via acontecer somente com pessoas mais velhas, hoje a gente vê com jovens, então gera uma preocupação, né? Verdade. Eu que estou no ambiente escolar, né, vivencio isso todos os dias. Então, são pessoas desanimadas, pessoas desacreditadas, né? Elas não acreditam nem nelas mesmas, né? No potencial que elas têm, no que elas podem construir de bom, no que elas têm para oferecer à sociedade. E pessoas jovens, de 20 anos, 20 e poucos anos, eu digo, meu Deus, onde vamos parar? E aí eu pergunto assim, meu Deus, o que será que está faltando? Né? Então, por isso que eu disse, olha, tem que trazer alguém. Não quis trazer ninguém ligada a alguma religião, né, propriamente dita, um pastor, um padre, né, uma hierarquia, não quis trazer, porque eu quero falar de espiritualidade, porque eu acredito que seja uma coisa maior, né? Todos nós temos, não é isso, Lipe? Isso, a minha visão também é essa, Lê, assim, todos nós temos alguma conexão com a espiritualidade, né? Isso. Às vezes a gente não sabe de que forma isso conecta com a gente, porque a nossa referência de espiritualidade por muito tempo foi as religiões. Isso. Não que as religiões não tenham importância, pelo contrário.
são importantíssimas. Eu tenho uma história, né, uma caminhada junto com a Igreja Católica desde a minha infância. Uhum. Depois, né, na minha juventude ali, eu digo que eu rompi os muros da igreja e fui conhecer outras realidades diversas, né? Então, fui conhecer as religiões de matriz africana, fui conhecer as religiões originárias, né? As culturas originárias que nem é religiões. Sim. Então, fui explorar o mundo, fui conhecer budismo, fui conhecer, enfim, espiritismo e por aí outras diversas religiões eu fui explorando, né? Seishonoye, enfim, os evangélicos também, tive a oportunidade de conviver, de participar de muitos momentos, de conhecer um pouquinho mais de perto, né? Eu digo que eu sou um curioso da espiritualidade. Eu Isso é bom. gosto de entender mais sobre a espiritualidade e entender em uma perspectiva do viver, não somente do estudar. Eu gosto de ler também, de ir para a academia, de ver o que está se pesquisando, né, Uhum. sobre espiritualidade, mas para mim espiritualidade é vida prática, é o dia a dia, né? Não é só quando eu estou na igreja que eu estou vivendo a espiritualidade, não. Sim. Eu vivo a espiritualidade nas minhas relações familiares, eu vivo a espiritualidade no meu trabalho, eu vivo a espiritualidade no meu relacionamento, né, afetivo, eu vivo a espiritualidade com os meus amigos. Então, a espiritualidade está em tudo, porque Deus está em tudo, né? Sim. Tudo faz parte da natureza e Deus se manifesta em tudo. Então, quando a gente começa a abrir um pouquinho o nosso olhar mesmo, né? Sair da caixinha, às vezes, que a gente se encontra da nossa religião, da nossa verdade, a gente começa a entender que existem muitas verdades, né? Que são vistas por perspectivas diferentes. Cada um enxerga a sua verdade de uma forma, da forma que lhe é permitido, da forma que que a sua bagagem também alcança, né, Lê? Que a sua experiência de vida, que a história dos seus antepassados também. Sim. E o que lhe foi ensinado desde desde pequeno, a né? infância. Então, eu acho que depende de tudo isso. Mas Sim. todos nós, de uma forma inconsciente, estamos em busca de algo maior, né? De um sentido maior para a nossa vida. E não existe um povo que não tenha um registro de uma crença no ser supremo, né? Isso. Não existe, né? E fé é justamente isso, né? Uma confiança absoluta, que é tão absoluta que é maior do que eu possa acreditar somente, né? Eu acredito porque eu sinto que tem algo maior que exerce um poder sobre tudo, né? Então, já trazendo, né, minha perspectiva, minha visão de fé é essa confiança mesmo de absoluta, né? Não gera espaço para dúvidas de que tudo tem um propósito. Pode ser a pior tragédia que aconteça em nossa vida, mas tem um propósito também, tem um objetivo por estar acontecendo que é muito maior, né? Que é nos ensinar algo, que é trazer uma evolução que a gente precisa para nossa existência, né? Para trazer mais sentido para nossa vida. Então, eu acredito nisso. E por que, Lipe, você acha assim que qual o motivo de hoje em dia os jovens, né, estarem tão com a ausência desse sentimento de fé? Qual o porquê dos jovens não acreditarem, né? Seja independente do qual seja a religião ou credo, enfim, mas você não ter essa conexão, né? É o excesso de materialismo, é o excesso de fluidez das coisas, né? Como se tudo fosse a jato. É uma geração fragilizada, eu diria assim, né? Que não está pronta para os perrengues, como a gente fala, né? Da vida, né? É a modernidade líquida. É a modernidade líquida. É engraçado você puxar esse assunto, porque eu vim conversando com uma amiga antes de chegar, que ela é professora também da área de educação, e é uma angústia que atinge todo mundo, que sobretudo trabalha com os jovens, né? Isso. Porque a gente está vendo a nossa juventude aí sem sentido, sem propósito, às vezes sem conseguir encontrar o seu lugar no mundo, né? E a gente conversando, né, antes de vir para cá, a gente estava refletindo justamente sobre isso. E eu acho que não tem uma resposta bem formulada não, Ale, mas eu acho que é uma série de coisas, né? Eu sinto que essa geração estão com as bases muito feridas, muito corrompidas, assim, as bases da vida, né? Não, não estão bem sustentadas, bem firmes. É uma geração que na sua maioria, assim, né, não tem muito respeito, assim, aquela questão do respeito pelos mais velhos, que é o que eu trago no livro, valores.
falta um pouco valores nessa geração. E a gente, né, que estamos aí nessa linha de frente, que conseguimos comunicar de alguma forma com os jovens, que Sim, temos acesso a meios de comunicação em massa, a gente precisa usar esses meios para fomentar valores, porque essa geração está carente de valores, né? É uma geração que está com muitas feridas com o pai e mãe. Então, se você, né, que às vezes é órfão de pai e mãe vivo, minha amiga disse isso no carro, é, porque os pais, às vezes, estão em outras realidades que não conseguem dar conta da exigência dessa nova juventude, né? é, Claro que os pais também estão dando o seu melhor, está todo mundo fazendo o melhor possível, é, mas a gente precisa se estudar em um nível mais profundo e entender tudo o que está acontecendo, né? Porque esse novo tempo, essa nova era, essa mudança toda que está acontecendo entre as gerações, se a gente observa a diferença da... As crianças já nascem com o olho aberto. Antes, a criança demorava uma semana para abrir o olho, gente. é Então, por aí, verdade. a gente já entende como o tempo está mudando, É, como existe uma mudança mesmo entre as gerações, que a gente precisa entender que isso é real para poder compreender melhor como eu posso lidar com a geração que está vindo, como eu posso educar melhor meus filhos, porque por mais que a gente se esforce para fazer o melhor, se a gente não vai em busca do conhecimento, né? Por isso a educação é tão importante. sim, A sim, gente não consegue acessar, entender essas mudanças. Isso tudo exige, né? é, Exige um estudo, exige uma dedicação, exige um cuidado, exige autoconhecimento. Para mim, fé e espiritualidade está muito associada a autoconhecimento. É eu conhecer a mim mesmo, porque Deus está em mim. é, E como é que eu vejo Deus em mim? No meu dia a dia, em tudo que eu faço, na minha existência, né? é, Como é que eu cuido disso, entendendo que eu sou um templo, né? Eu sou uma igreja. é Se a gente verdade. pensa assim, eu sou um templo vivo, e a Isso. Bíblia fala isso, A Bíblia o fala isso, é. cristianismo fala isso, mas todas É. as religiões falam isso, né? Aham. Nosso maior templo é o nosso O corpo, a nosso nossa... corpo. E é aqui onde a gente carrega, né, a nossa essência. E às vezes a gente não está se dando conta disso, né? Essa É, geração também está muito perdida nesse valor do sobrenatural, do espiritual, da fé, do sagrado. é, Então, é um tempo de mudança que exige de todos nós, né? é. E entender também que nós não somos só corpo, né? Só carne. Nós somos espíritos, nós somos emoção, nós somos mental, Isso. né? Hoje também há uma fragilidade muito grande com as questões de ordem psicológicas, né? Uhum. Então, antigamente a gente tinha uma preocupação com a saúde física e Uhum. desprezava a mental, né? E a gente está vendo tanto problema que a gente já botou no ranking a saúde mental sendo prioritária à física, Verdade, porque tudo começa na mente, né? verdade. E na mente e no espírito. Então, se às vezes você está com um problema de ordem emocional, Uhum. que é psicológica, mas na verdade a origem desse problema ele é espiritual. Perfeito. É porque a gente, né, se a gente for ampliando um pouquinho a visão, a gente entende o nosso corpo não só matéria mesmo, né? Tem alguns psicólogos que trazem a visão dos quatro corpos, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Sim, Então a gente tem um corpo que comporta uma alma, né? Tem uma alma aqui dentro, tem um espírito aqui dentro, tem algo além desse corpo físico, né? Que sustenta isso também. Mas tudo está interligado, o meu corpo com a minha mente, com as minhas emoções, tudo que eu sinto, com o que eu percebo também do mundo espiritual, né, do sagrado mesmo, do incognoscível, como a gente isso. fala, né? É o que está no etéreo. Isso. Eu gosto muito, eu sou constelador também, né? E a constelação Bert Hellinger, ele traz uma visão que eu compartilho, assim, eu identifico essa... Nós somos 25% nossa mãe, 25% nosso pai, 25% a nossa criança, que aí é a criança do 0 aos 7 anos, Uhum. que forma, né, a nossa identidade, Que é onde forma a identidade. e os outros 25% é esse etéreo, é o Sim. incognoscível, né? É o sobrenatural. Então, esse 100% forma a identidade do ser humano, né? Assim, na Uhum. visão do criador da constelação familiar, que é Bert Hellinger. Então, é muito isso. Quando a gente olha para os nossos pais, a gente se entende um pouquinho. Quando a gente olha Isso. para dentro da gente, a gente se entende mais também. E para isso, a gente tem que olhar para a nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior, né? É, Viva dentro da gente. é verdade. E quando essa criança está ferida, é aí que os problemas surgem, né? E Emergem, né? o que é que eu percebo, já linkando com isso que você trouxe da É, juventude?
a juventude é a fase onde a criança, que cresceu um pouquinho, vai para a vida e ela começa a expressar a sua existência de uma forma bruta. Sim. Então, as feridas da criança de 0 a 7 anos, de tudo que ela passou na barriga, se ela foi acolhida, se ela foi uma criança desejada ou não, Sim. como foi a relação da mãe e do pai enquanto ela estava na barriga, tudo isso é importante para a vida adulta, para a existência inteira de uma pessoa, né? Sim. Então, hoje, a saúde mental, né? A gente vai cuidar em terapia de saúde mental, problemas que a gente teve nessa ordem, né? Muitos dos problemas que a gente leva para a terapia, que a gente vai lá tratar, é problemas com nossos pais, são os problemas ali que a gente vive dentro de casa, muitos conflitos com as relações que estão relacionados à criança interior. Então, tudo isso passa por um grande processo de autoconhecimento. Eu me conhecer a minha existência, conhecer meu corpo, conhecer minha mente, entender como eu funciono, né? Um ser humano em sua completude, porque cada ser humano é único, né, Lê? É verdade. Ninguém pensa igual ao outro, a forma de pensar, a maneira de pensar. Cada ser humano é único. Então, a gente precisa se estudar. E, para mim, espiritualidade, autoconhecimento, fé, está tudo relacionado nesse pacote, tudo amarradinho nesse pacote de se conhecer, conhecer Deus em você, para assim você poder entender o que é que faz a minha existência ser mais bonita, ser plena, o que é que faz o meu coração pulsar de alegria, viver. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que tem sentido para mim? Qual religião faz o meu coração pulsar? Porque não estou aqui só para cumprir um protocolo, né? Nessa vida. A existência merece mais, é maior. Gente, para vocês que estão chegando agora, estamos hoje falando aqui com Felipe sobre fé, como a juventude está lidando com a fé, ou seja, com a falta de fé, com a falta de esperança, com a falta de otimismo, como eles estão lidando com essas questões. Como é a religiosidade, quase que não sai, a religiosidade na juventude, né? Se eles já escolheram, se eles ficam loucos da vida e perdidos. É sobre isso que estamos falando, porque educar é preciso. A gente fala sobre educação transversal, então esse é o único canal que fala sobre educação de forma transversal, porque é a educação que transforma. Lipe, vamos lá, continuando, né? Esse papo está demais. Você falou de autoconhecimento. Isso. Autoconhecimento é uma faca de dois gumes, né? Algo extremamente necessário, mas também muito dolorido, né? Demais. Porque quando a gente começa a mexer lá nas nossas feridinhas, quem não tem, né? Suas feridas, que começa a arrancar os cascões, não é isso? Inflama, né? Quando a gente fica, dói. Mas às vezes a gente precisa realmente fazer esse processo para ela curar de vez, né? Para a cicatriz não apresentar mais aquela secreção da ferida. Já fui como é o quê? Como é que a gente lida com o autoconhecimento, autoconhecimento, né? Ali é isso, como você disse mesmo, é uma faca de dois gumes, né? É um processo necessário, é um caminho que eu digo, se a gente não percorrer esse caminho do autoconhecimento, a gente vai passar a vida inteira, talvez nessa falta de sentido, que muita gente vive. Infelizmente, verdade, a gente sabe que muita gente está sem sentido para viver, por isso também, né, muitas patologias surgem em torno disso. Você não está alinhado com o seu propósito, você está trabalhando em um lugar que você não gosta, você está lidando com pessoas de um casamento falido, você está ali com pessoas ao seu redor que são tóxicas, que sugam sua alma. Você, às vezes, está em um ambiente que não te permite ser você. Como é que você vai viver bem, você vai ser feliz assim, você vai viver pleno assim? Não, você vai sugar toda a sua energia vital de vida, né? Então, se você não está em um caminho de se conhecer, entender quem sou eu mesmo, de verdade, para além do que eu mostro para as pessoas, para além do que eu acho que eu sou, assim, lá no meu íntimo. Isso. Né? É porque é um processo muito individual, na sua intimidade mesmo, assim. É você com você. É verdade. Então, quando você tem que ir para esse lugar para poder trazer esse sentido, senão você vai ficar na superfície e a superfície não preenche esses vazios da nossa alma. A nossa alma precisa se realizar. A gente, né, muitas das religiões, das filosofias de vida, falam muito sobre propósito de vida, sentido, e fala muito sobre isso, o que a nossa alma busca, né? É verdade. Agora tem algumas gavetinhas que a gente evita abrir, né? Tem medo, foge. Porque às vezes a gente precisa realmente de um apoio,
de um acolhimento, Isso. para abrir determinadas gavetas, porque elas podem trazer consequências muito maiores, né, Perfeito, Lito? Ale, perfeito. Eu tenho dito muito assim, com minha rede, as pessoas que eu tenho compartilhado e onde eu posso comunicar, que a nossa existência é coletiva, realmente, assim. Sim, Ninguém evolui sim, sozinho. sim, Por mais que a gente... O isolamento não nos auxilia nesse processo de evolução. A gente não, precisa não, do outro. é, E quando a gente ajuda o outro, quando a gente é, está com o outro, a gente está se espelhando também, a gente está se vendo naquela relação. Então, a é, gente tem a oportunidade de melhorar questões em nós, porque eu estou vendo no outro algo que eu não gosto em mim. Então, é um processo muito profundo mesmo, que exige da gente, né, o verdade, autoconhecimento, esse processo dessa busca por si mesmo, né, pela sua verdade, pela sua identidade, pelo que traz sentido para si, é algo que exige muito. Então, é um caminho que você tem que se despir é, das vaidades, do que você achava que era verdade, da isso, forma como você costumava lidar com as coisas, crenças limitantes que às vezes atrapalham é, a nossa mudança, né? A vida está exigindo sim, que às vezes sim, que a gente sim, mude, né? Quantas pessoas estão passando por situações de mudanças radicais da vida, não porque escolheram mudar, mas porque foram empurrados mesmo é, por essa força sobrenatural, né? Que isso, está, eu digo que o universo, a espiritualidade, Deus, como quer que as pessoas queiram chamar, é, está cooperando, está trabalhando para que a gente encontre o nosso propósito. é. E ele nos leva até para caminhos que a gente nunca imaginou, Perfeito. né? Quando a gente vê, já está lá Já está, como os jovens dizem, no flow. Assim já a coisa está, acontece. Então a vida, os tempos de hoje está exigindo muito tudo isso, propósito, sentido de vida. Está empurrando a gente para essa busca nesse movimento, né? E essa juventude, que é o tema hoje onde a gente traz aqui, isso, também está em busca disso, de uma forma inconsciente, porque é, nem todo mundo sabe que está buscando algo, mas isso, todo mundo está buscando algo. isso, Então, quem já entendeu que a vida é sobre essa busca, precisa ajudar a despertar outras pessoas sobre essa busca também, né? E Eu acho quando eu falo a juventude, eu fico muito preocupada porque o jovem, por si só, tem como característica o processo de formação, sim, né? Eles estão saindo de uma fase da primeira infância, segunda infância, entrando numa fase de pré-adolescência, para depois adolescência e ser jovem adulto. Então, essa transição é uma transição de formação, sim, onde ele já se questiona sobre ele mesmo, sobre o seu gênero, né, suas aptidões, seus sim. gostos, Suas sua famílias. família. Alguns não se identificam com o Isso. núcleo familiar onde está inserido, às vezes busca outra família fora do seio familiar para recompor a sua história. Enfim, já está ali naquele perrengue, né? Que é natural da juventude, Dessa busca, né? que é uma busca, né? De ser aceito, de ser entendido, de ser compreendido, acolhido, de ser de ser acolhido, amado. amado, de se auto-entender, né? Sim. Como indivíduo, como cidadão. Então, assim, é um caldeirão de emoções, né? Isso. E de sentimentos, de dúvidas, de angústia. E se aliado a isso tudo, você tem ainda a descrença, né? De um ser maior, imagine, você abre portas para entrar outras coisas, as drogas, os vícios, não é isso, Lipe? Porque Isso. existe uma questão de ordem psicológica, Perfeito. uma carência, e que você precisa suprir aquela carência de alguma forma, Isso. não é isso? Isso. Perfeito, Ale. Você foi precisa, assim. Esses jovens estão nessa busca também, Nessa consciente. busca, E se nós, que já temos um pouco mais de experiência, né? Por isso o tempo é Isso. tão precioso mesmo, porque É. amadurece a gente. E se a Senhor do gente... destino, É o viu? senhor do destino, né? O tempo é muito sagrado. E se a gente não assume esse lugar de educadores mesmo, viu, Ale? Sim. E aí, novamente, esse canal, que é tão importante, fala muito com educadores. Isso. Prioridade zero na educação, sobretudo. Isso. É a gente entender que o amor é o princípio de tudo, Ale. Sim. É o que nos move, É né? o que nos movimenta, É o que nos assim. E a movimenta. maioria desses... Todo mundo está buscando ser amado, ser acolhido, ser aceito. Às vezes as pessoas só estão precisando de um abraço. Esses jovens ali que estão ali naquela rebeldia, às vezes só está precisando se sentir acolhido, se sentir amado, porque
ele está revoltado justamente porque ele não sente amado. Às vezes ele nem sabe o porquê que ele está com aquela ira, aquela cólera, aquela, né? Nem sabe, mas é um efeito assim de ação-reação, Isso. né? Meio animalesca. Isso. Quer dizer, você vê toda a parte racional, emocional, que é própria do ser humano, sendo desprezado. E ele está ali naquele modo mais animal, mais bruto, né? Totalmente bruto, né? É nosso instinto de sobrevivência mesmo, né? Isso. Deixa eu partilhar com você, Ale, com as pessoas que estão também nos acompanhando, uma experiência recente que eu pude ver um pouquinho na prática, né? A gente, Lipe estava no meio do mato, nos retiros, e eu mandando mensagem, Lipe, cadê você? Cadê você? Nada de Felipe, ele foi abduzido, não é possível. Não fui não, estou aqui hoje, Ale, no canal Prioridade Zero com você. Mas às vezes a gente precisa. E aí é um ponto, viu, Ale? Eu vou limpar tudo isso assim. Eu gosto muito de estar no meio da natureza, né? Hoje eu tenho feito uma caminhada de retomada mesmo da minha identidade, da minha ancestralidade também indígena. E aí, por conta disso, eu às vezes estou mais no mato lá, um pouquinho com a comunidade, né? Estamos nesse processo de retomada mesmo, que muitos de nós, né? Brasil é uma terra de povos originários, somos essa mistura toda, né? E isso também forma a nossa identidade, forma a nossa essência, né? Nosso indivíduo, o que a gente é. É importante a gente saber quem somos, né? Isso, perfeito. Nós somos uma árvore, uma planta, mas a gente tem raiz também, né? Sim. E olhar para quem veio antes, para a nossa história, para a história dos nossos pais, dos nossos avós, também é importante para a gente se entender ali. Eu tenho entendido isso na minha caminhada, né? No meu processo de autoconhecimento também, entendendo que passa por isso, né? Eu tenho olhado muito para minha mãe com outro olhar, não no olhar de uma criança ferida que está dentro de casa, mas no olhar de um adulto que entende que ali tem um ser humano que busca dar o seu melhor também. Com suas razões. Com todas as suas questões, como eu tenho as minhas. Então, quando eu saio do meu lugar de filho e olho minha mãe como um ser, eu consigo ter compaixão. Com certeza. Então, eu consigo mudar, às vezes, uma relação com ela e olhar ela diferente de uma forma que me ajuda a me relacionar com ela melhor. Porque, às vezes, os problemas que né, o filho tem de relação com pai e mãe dentro de casa está relacionado a isso. A forma como eu enxergo minha mãe, eu não consigo... Minha mãe está sempre sendo a heroína, sempre fazendo tudo, sempre tendo que dar conta de tudo. E o filho não consegue ver, às vezes, isso, porque... E ainda acha pouco, ainda cobra, exige, minha mãe isso, meu pai isso. É porque a visão tá deturpada, né? O olhar não está conseguindo enxergar o ser humano para além da mãe, do papel de mãe que ela exerce, né? Verdade. Então, é isso, assim, essa constelação é interessante por isso, né? Isso. Porque você é provocado a mudar de papel, sair do seu lugar mesmo, de viver, de estar ali na prática do dia a dia e observar as coisas que estão acontecendo, né? Quando você olha, né, às vezes se a gente parar, tem Osho fala muito disso, né? Eu gosto muito das filosofias de Osho. Se você ligar um gravador 30 minutos em um quarto fechado e começar a gravar tudo que vem na sua mente, você vai ver a quantidade de besteira que passa na sua mente. Então, assim, para a gente ter ideia, né, é muita coisa que acontece com a gente. O ser humano é muita coisa. Só na nossa mente passa muita coisa. Imagine na nossa existência, na nossa vida, dar conta de família, de relações, de trabalho, de tudo que a existência exige, né? De minhas emoções, de meus relacionamentos. E viver tudo isso de uma forma equilibrada é um desafio, é trabalhoso. Exige da gente um esforço de diversos níveis, né? É verdade. Mas é um caminho que a gente precisa buscar. E a gente precisa, nós que estamos na educação, que estamos nesse movimento de ensinar, né? Mostrar para o outro caminhos, a gente precisa estar sempre nesse lugar de ampliar os nossos olhares, né? É verdade. Você que está chegando agora, estamos falando sobre fé e juventude. Como despertar a fé nos jovens? Como tirar eles da bolha, né, do egoísmo, do egocentrismo e ampliar essa visão de mundo, mostrando que o mundo é muito mais do que um umbiguinho deles. Vamos falar, estamos falando de fé com Fé Lipe. Boa, Ale. Deixa eu só fazer uma pontuação. Porque apesar da gente estar falando sobre fé, a gente não está falando sobre religião. Isso. E é mais importante, sobretudo, né, reforçar essa mensagem para os educadores também.
que os educadores em sala de aula, sobretudo nas escolas, a escola é um espaço tão precioso de fomentar valores. Na escola, a gente também fomenta o valor da fé com os jovens, né? Com os alunos, com as Sim, crianças, sim, com as pessoas. O valor da esperança, da confiança absoluta. verdade. Independente do que você está passando, vai passar. Isso é fé. Uhum. Então, a gente pode levar para as salas de aulas, para a educação, Sim, para o nosso sim, contexto onde a gente vive, sobretudo na educação, nossas experiências de espiritualidade a partir desses valores, dessas bagagens, né, de como essa relação com o sagrado nos ajuda a firmar essa base ali. é Porque verdade. se a nossa base não estiver bem firmada, e base é pai e mãe, como eu vejo, como eu lido com meu pai e mãe dentro de mim, isso é a minha Sim, base na vida, né? Porque sim, senão eu vou lidar com as outras relações. A cura interior da minha criança, né? Esse processo de olhar para as suas feridas interiores ali. sim, Então, se a gente une tudo isso, né, com a confiança mesmo de que sim, é possível, né, semearmos um mundo melhor, construirmos um mundo melhor a partir primeiro de mim, né? Quando sim, eu mudo, quando eu faço um movimento de mudança em mim, eu impacto o meu redor e isso vai impactando o outro e assim em cadeia, né? É que nem é, pirâmide. é É a verdade. pirâmide da vida real e é essa É, teia que une todos nós. é verdade. Então, eu acho que só para a gente já ir fechando mesmo, acho que a gente já está Isso, chegando no nosso isso. final, né, Lê? Mas eu acho que a união de tudo isso, né, do autoconhecimento com o sentido da vida, com a fé nessa perspectiva de uma confiança absoluta, Sim, a união de tudo isso, para mim, na minha experiência de vida, né, nessa caminhada ainda jovem também, mas uma caminhada intensa, eu digo, né? Eu gosto de viver as experiências, eu sou um buscador mesmo, assim, Ale. sim, Eu um gosto de curioso, um né? curioso, É, um estudante, um é, eterno aprendiz também, porque enquanto eu estou trocando com o outro, passando o que eu aprendi, eu estou aprendendo também, né? Então, eu acho que essa união do autoconhecimento, da espiritualidade, né, da fé, da comunicação também, porque a gente sim, precisa estar em contato com o outro ali. Não é sozinho. Não dá para a gente não, estar não, no nosso ego, não, só dentro do meu umbigozinho. não. Não dá. E a juventude precisa despertar para isso. E a gente está nesse caminho bonito, ajudando. É Você também é verdade, importante nisso, é viu? verdade. Nós, educadores, peça fundamental nesse processo, tá? Então, hoje a gente bateu um papo sobre fé, sobre espiritualidade, com Felipe, né? Um abraço grande, obrigada por Obrigado estar aqui. também, E não Ale. esqueçam nunca, o propósito da vida é ser feliz, né, É ser Lipe? feliz, Então, vamos ser vamos felizes. buscar isso e vamos correr atrás, porque todo mundo tem direito a isso. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Gratidão, Ale. Gratidão, Lipio. Bom demais, amiga.